Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ele causou revolta ao dizer que tem um salário menor do que policiais militares. Durante sessão na Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Pedro Ayrara, ele questionou o ministro sobre os salários dos agentes em vários estados brasileiros, insuficientes para cobrir as necessidades básicas, que costumam variar entre 3 a 4 mil reais mensais, de acordo com ele. Em resposta, Lewandowski afirmou que foi professor da Universidade de São Paulo, a USP, há 45 anos e que, depois de se aposentar, recebe atualmente menos do que um policial de seu estado, São Paulo. Então, fazendo uma comparação, né? Os proventos dele como professor aposentado seriam inferiores ao de um policial militar. Ao completar essa justificativa, o ministro afirmou existir uma distorção, declarando que tanto o agente quanto o professor são mal remunerados. Completou dizendo que o baixo salário de algumas carreiras não deve interferir na prioridade para políticas do setor, como o uso de câmeras corporais nas fardas. Pois é, vou começar essa com o Roberto Mota, que acompanha as questões que envolvem segurança pública, e aí o ministro traz uma comparação que não me parece que ele tenha sido muito feliz. Talvez ele deveria ter feito qualquer outra comparação, menos essa, porque aí, naturalmente, veículos de comunicação foram atrás, né? Bom, vamos levantar então qual é o valor que ele recebe e qual é o valor que o policial militar de São Paulo recebe. E aí, segundo os dados do Portal da Transparência da USP, a Universidade de São Paulo, que são dados públicos, né? O ministro recebe R$ 17.116,33 brutos como aposentado, Mota. E aí, a informação sobre as forças de segurança pública, que constam inclusive no Fórum Brasileiro de Segurança, em relação à Polícia Militar de São Paulo, essas informações indicam que a média geral das remunerações brutas fica na casa de R$ 7.951,98. Bem atrás dos mais de 12 mil reais recebidos pelo ministro como professor aposentado da USP. Podia ter dormido sem essa, né? A pergunta é: quanto vale a sua vida? Caro espectador, caro ouvinte, quanto vale a sua vida? Quanto dinheiro você precisaria ganhar para se dispor a colocar a sua vida em risco, para correr o risco de morrer? Agora, se você é como eu, a resposta que você vai dar será: dinheiro nenhum no mundo paga isso. Mas essa é a atividade do policial. Ele coloca a vida em risco todo dia no momento em que começa a trabalhar. O Brasil é o país onde policiais são caçados. Aqui no Rio e em várias outras cidades brasileiras, muitos policiais andam sem identificação, porque em caso de assalto, se forem identificados como policiais, a execução é imediata. Aconteceu com um casal de policiais de Santa Catarina que estava de férias no Rio Grande do Norte. De férias. O restaurante onde eles estavam foi assaltado, os bandidos identificaram como policiais, mandaram os dois se ajoelharem, foram fuzilados. O homem sobreviveu, a mulher morreu. O policial que escapa dessa sina, o policial que vai numa operação e escapa de morrer na mão dos bandidos, ele enfrenta no dia seguinte uma outra batalha. É uma batalha contra a maioria da mídia, que tem preconceito contra a polícia. É preciso muita coragem para abraçar a profissão de policial no Brasil. Já para ser ministro, basta ser amigo do rei. Pois é, e aí, naturalmente, o ministro deu essa declaração fazendo uma comparação entre o que ele ganha como professor aposentado da USP e colocando em paralelo com o que ganha um policial militar. E aí, naturalmente, eu acho que ele não tinha a informação para fazer essa comparação. Mas eu nem acho, né, Beraldo, que ele deveria ter se arriscado a fazer qualquer tipo de comparação, porque o ministro tem um provento específico, um salário específico, uma remuneração como ministro. Só que ele também recebe aposentadoria como ex-integrante da Suprema Corte Brasileira.
Então ele tem o salário como ministro da Justiça, a aposentadoria como ex-ministro do STF e mais a aposentadoria como professor da USP. Então são os 17 mil da USP, mais 44 como ministro aposentado do STF, 44 mil reais, além do que ele ganha como ministro da Justiça e Segurança Pública. Estimativa da nossa produção, ganha mais ou menos 100 mil reais por mês. Não dá para falar em salário, né? E se fosse só isso, já seria uma comparação completamente estapafúrdia e até irresponsável, que desmerece o valor do trabalho dos policiais, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Só que aí se agrava, Caniato. Sabe por quê? Porque o ministro, com toda a sua humildade, que ganha apenas 17 mil reais por mês de professor aposentado da USP, blá, 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 quando saiu do Supremo Tribunal Federal, aproveitou o seu prestígio e a sua relação na corte e foi virar consultor do Banco Master, ganhando, segundo as informações que estão na imprensa, mais de 100 mil reais por mês para fazer sabe-se lá o quê, tendo em vista que o Banco Master está aí sendo acusado das maiores atrocidades com o dinheiro dos investidores que compraram os seus CDBs. Nós estamos vendo que o Banco Master está agora num processo de ser socorrido ao custo de mais de 2 bilhões de reais por um banco público, dinheiro público sendo colocado para socorrer o banco dos amigos do rei. E o ministro estava lá, como amigo do rei, participando dessa festa. Não viu o que estava acontecendo com o banco? Aliás, se não viu, porque não conhece do sistema financeiro, poderia ter perguntado para Guido Mantega, que igualmente estava lá, ganhando dinheiro do Banco Master. Ou talvez até para o ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Economia, Henrique Meirelles, que também estava lá como consultor conselheiro do Banco Master e ninguém viu absolutamente nada. Será que algum policial, depois de dedicar a sua vida aos serviços da polícia para proteger a sociedade brasileira, para dar uma resposta à sociedade diante dessa pandemia de crimes que atormenta o Brasil, será que algum policial desse vai ser convidado para fazer parte de algum conselho, de algum banco, de alguma empresa, para ganhar metade do que o Banco Master estava pagando para os seus conselheiros? Eu tenho certeza que não. O ministro presta um desserviço ao debate sobre não o salário, mas o valor dos policiais no Brasil. E é justamente desmerecendo os policiais que o ministro fortalece o seu discurso para dizer que o SUS da segurança pública, a federalização da segurança pública, é solução para algum problema que o Brasil vive hoje. Sendo que o que se está pretendendo é transferir para aquele órgão que já é incompetente, porque tem sob sua responsabilidade a Polícia Federal e as Forças Armadas, e essas duas forças de segurança não recebem os investimentos necessários, não são valorizadas e, com isso, não têm condições de fazer o trabalho que deveriam desempenhar, e agora querem tomar conta também das polícias. Esse debate, Caniato, está completamente deslegitimado, porque tem à frente o ministro, que desvaloriza o trabalho dos policiais e coloca, nesta circunstância, os policiais como pessoas, funcionários públicos menores, e se coloca ali como um pobre coitado, apesar das dezenas e dezenas de milhares de reais que recebe dos cofres públicos a partir das suas aposentadorias. Inclusive, a produção lembrou aqui que, após se aposentar do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski reativou o registro dele como advogado, inclusive estaria montando
um escritório de advocacia. Mas isso antes, né, naturalmente, de aceitar o convite para assumir a pasta de Justiça e Segurança Pública, que eu acho que, inclusive, quem tem escritório de advocacia precisa obrigatoriamente se desincompatibilizar, né? Porque tem aí conflito de interesses, o Dávila, inclusive, acenando positivamente, que é mais ou menos o caso do Adriano Pires, né? Em relação à Petrobras e com aquela consultoria que ele tem, aquele imbróglio todo que envolve o conflito de interesses para esse caso. Mas você, Dávila, queria também pedir sua análise e reflexão acerca dessas manifestações do ministro Ricardo Lewandowski, fazendo essa comparação, talvez infeliz, Dávila, sobre o valor que ele recebe como professor aposentado da USP em comparação com os proventos dos policiais militares aqui em São Paulo. Uma comparação infeliz e imoral. Infeliz porque ele é ministro da Justiça e da Segurança Pública e, desde que está no cargo, nunca fez um comentário elogioso às polícias. Toda vez que ele abriu a boca para se manifestar em relação às polícias, é para criticar as polícias. A polícia prende mal, agora a polícia... eu ganho menos que a polícia. É sempre para criticar a polícia, nunca para elogiar o trabalho da polícia. E esse é o ministro da Segurança Pública. Então é óbvio que uma pessoa que tem essa animosidade em relação à polícia não vai trabalhar a favor da polícia, vai trabalhar a favor do bandido, que é a tradição clássica da esquerda brasileira. E é imoral porque ele está ocultando essas demais aposentadorias, Canhoto, que você mencionou aqui. Não é só a aposentadoria de professor da USP, é o salário que ele ganha e a aposentadoria do Supremo. Esse total dá 100 mil, mais de 100 mil reais por mês. Isso aí, ele está entre os super ricos brasileiros. 100 mil reais é super rico no Brasil. E aí, vamos a uma coisa, super rico com dinheiro do pagador de imposto. Aí é que está a imoralidade. A imoralidade no Brasil é a seguinte, olha a lógica perversa que só no Brasil tem. É o único país no qual aqueles que não produzem ganham correção salarial acima da inflação. Toda vez que você tem uma correção salarial acima da inflação, significa ganho de produtividade. Você está ganhando mais, você está produzindo mais do que a inflação. É por isso que é ganho de produtividade. Então, no Brasil, aqueles que não produzem têm ganhos de produtividade e aqueles que produzem são punidos para financiar os que não produzem. É uma beleza de país, não é? É assim, aquele que trabalha, investe, rala, arrisca, tem que pagar a conta daquele que tem produção baixíssima ou até pior, como a gente viu no caso do INSS, de desvio de dinheiro. Esses têm ganho real acima da inflação, ou seja, como se eles estivessem tendo ganho de produtividade. Esse país é uma vergonha. Isso aqui é tratar o Estado exatamente isso. Nós somos a vaca leiteira que o governo tira leite todo dia por meio de impostos. Para quê? Para sustentar esse Estado caro, perdulário, ineficiente e corrupto. Agora, tem outro aspecto da fala do ministro nessa audiência que aconteceu na comissão, Mota, sobre as defesas feitas por algumas entidades que entendem que é preciso melhorar o salário dos deputados, dos policiais. Essa defesa foi feita, inclusive, por um deputado de Minas, oriundo das forças policiais, que é preciso reajustar e tratar os policiais como devem ser tratados, né? Valorizando a carreira. E aí houve uma relativização sobre essa urgência, porque o ministro disse que esse tipo de pleito, esse tipo de reivindicação não deve interferir nas políticas do setor, como, por exemplo, a necessidade de adquirir as câmeras para instalação nas fardas dos policiais. Querendo dizer que, bom, as câmeras são prioridade e isso não deve deixar os policiais insatisfeitos, desgostosos com o fato de não receberem um aumento. Alguma coisa assim, olha, a gente tem um dinheiro, mas a gente vai investir nas câmeras. Eu não vou te dar o aumento, então tem que entender. Compreenda, meu amigo, mais ou menos assim. A situação é a seguinte, eles já têm a resposta. A resposta é câmeras.
Agora você faça a pergunta que você quiser, que a resposta é câmeras. É isso. A ideologia já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. É a frase de um escritor americano, George Packer. Agora, eu queria voltar, Canhato, se você me permite, claro, ao eixo dessa questão. Eu queria fazer uma pergunta. Quanto deve ganhar um ministro, já que isso foi colocado em jogo aqui? É uma pergunta difícil. Veja bem, alguns ministros merecem ganhar muito, como um Paulo Guedes, por exemplo. Não há dinheiro no mundo que pague o trabalho de um Paulo Guedes. Já outros ministros são um caso diferente. Por exemplo, um ministro que fica sabendo de uma grave, escandalosa fraude e demora a agir. Talvez, Canhato, o melhor fosse pagar o ministro de acordo com os resultados que ele apresenta. Que tal isso? Então, vamos lá. Se você é ministro da Indústria e Comércio, por exemplo, vamos verificar qual foi o aumento da atividade industrial e comercial durante seu mandato. E aí você recebe de acordo. Se você, por exemplo, é ministro das Comunicações, vamos verificar como está a liberdade de expressão. As pessoas estão podendo se comunicar livremente? A liberdade aumentou ou diminuiu durante o seu mandato? Agora, se você é ministro da Justiça, eu vou sugerir um teste muito simples e muito prático. Vamos verificar quem está se sentindo mais seguro depois que você assumiu. Se os cidadãos de bem ou os criminosos. Pois é, bem lembrado. Inclusive, além do salário de ministro, que supera os 40 mil reais, algo em torno de 41, 42 mil reais, muitas vezes os proventos são turbinados, Cristiano Beraldo, com essas indicações para os conselhos, né, que muitos falam que são bicos dos ministros. Eles participam de determinado conselho, de alguma empresa estatal, uma autarquia, tem que participar de uma reunião do conselho, sei lá, quinzenalmente ou semanalmente, e aí eles conseguem, inclusive, melhorar os rendimentos. E eu me lembro de um levantamento feito pelo portal Poder 360, em que o site fez justamente esse levantamento em relação aos proventos dos ministros. Quem mais ganhava, à época, isso já faz mais de um ano, era o ministro Carlos Lupe. Então, além dos 42 mil reais do salário como ministro, a participação nesses conselhos elevava o salário dele para mais de 80 mil reais. Um bom salário, né, Beraldo? E tem um aspecto importantíssimo, é que a aposentadoria do ministro Lewandowski, eu tenho certeza, não sofre absolutamente nenhum tipo de desconto. Eu tenho certeza que na dele, ninguém colocou ali dinheiro para associação A, B ou C. Ao contrário, inclusive, faço um destaque aqui, conforme notícia vinculada pelo portal Metrópolis, o filho do ministro, que tem um escritório de advocacia, Henrique Lewandowski, foi contratado por uma dessas associações ao valor de 200 mil reais por mês para defender os interesses dessa associação. Associação que é ligada ao dono de outras duas associações, ou seja, a festa dessas associações que vinham ali participando desse desvio dos valores dos aposentados brasileiros. Então, este é o Brasil, Canhato. É o Brasil em que, havendo oportunidade de ganhar uma grana, não há preocupação com a moral, não há preocupação com os aspectos necessários. Vive-se essa realidade em que parece se poder falar qualquer coisa e que o público está ali, posto para ouvir qualquer coisa e tomar esta qualquer coisa como se verdade fosse. Há um permanente desafio à lógica, à inteligência da população brasileira. E isso reflete o trabalho de ignorância programada feito pelo governo, que está aí de novo no seu quinto, sexto mandato, mesmo grupo, e que está buscando essa ignorância geral para que possa continuar vendendo sonhos. É isso que a gente está assistindo e parece que eles se desconectam da realidade. Pois é, inclusive, viu, Dávila, quando você mencionou o valor que deve ser recebido pelo ministro mensalmente em razão das aposentadorias, mais o salário como ministro da Justiça e Segurança Pública,
Tem também uma informação que, inclusive, a nossa produção checou com o advogado, de fato, por ele ocupar o cargo de ministro, não pode, naturalmente, exercer o cargo de advogado no seu escritório. Mas se ele for sócio, ficaria somente como sócio capitalista, recebendo, por exemplo, as retiradas. Então, talvez tenha algum tipo de recurso oriundo desse empreendimento no campo jurídico, talvez com uma sociedade em um escritório de advocacia, talvez. Vamos acompanhar. Só para receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, estamos analisando, debatendo e refletindo as discussões em torno das falas do ministro da Justiça e Segurança Pública. Participou de uma audiência no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e disse que recebe como professor aposentado da USP menos do que um policial militar em São Paulo. E aí, claro que jornais, sites foram investigar para descobrir se essa informação era verdadeira, e não é. Ele recebe cerca de R$17 mil como professor aposentado, e o rendimento médio de um policial, valores brutos, algo em torno de R$7 mil, policial militar aqui de São Paulo. Agora, você, Dávila, eu só queria compartilhar algumas mensagens parecidas que foram enviadas aqui, justamente no momento em que você falava do valor que deve ser recebido pelo ministro, né, somando esses proventos, algo que deve superar os R$100 mil, o que colocaria ele naquela lista de super ricos do Brasil. E aí é preciso olhar para a situação que envolve o ministro. Ele não é um empreendedor, né? Ele deve gerar alguns empregos, possivelmente, porque deve ter empregados que o assessoram no dia a dia, sei lá, um motorista, alguma pessoa responsável pela limpeza da sua residência, enfim, outras figuras, um assessor, secretário, essas coisas assim. Mas ele não é um empreendedor, então ele colabora pouco, né, para a geração de empregos do Brasil. É preciso também destacar esse aspecto, né, Dávila? É isso mesmo. Mas, ô Canhato, você esqueceu da fase que ele foi ministro do Supremo. Aqueles prédios faraônicos em Brasília, veja só o cortejo que cada ministro tem. É uma coisa inacreditável. Parece a corte de Versalhes aquilo. Cada um tem lá 200 mil assessores, todos ali perfilados, trabalhando, ganhando bem, ajudando o ministro nos seus pareceres. É uma vergonha. Olha, deveria ser obrigatória todas as escolas públicas levar os alunos para visitar os prédios, esses prédios do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Contas. É um negócio vergonhoso. Não é possível que tenha tanta gente trabalhando lá nesses lugares para fazer o quê? Para ser a justiça mais cara do mundo e para ser a justiça que está entre uma das mais ineficientes do mundo. Essa combinação de caro com ineficiência mostra justamente o retrato do descrédito das instituições no Brasil, principalmente a justiça.